Mateus 15, nas Escrituras, para começar hoje à noite. Aqui, Jesus está tendo uma conversa meio intensa com os líderes religiosos da época em Israel, os fariseus. E aqui diz em versículo 1, então, chegaram a Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem pão? Então, eles estavam falando, nós temos um sistema aqui, Jesus, os anciãos passaram algumas coisas para nós e nós estamos seguindo essas tradições, mas você está desobedecendo, você está fazendo sua própria coisa. Por quê? Isso não é muito legal, pelo menos quanto a eles. E nós sabemos o que tinha acontecido anos atrás, antes do nascimento de Jesus, quando Israel, Judá, voltou da Babilônia, ficou meio separado das Escrituras por causa das mudanças na língua. Eles falando aramaico, a Bíblia no hebraico. Então, os escribas, doutores da lei, estavam dando o censo da Bíblia. E através desse movimento, com Esdras e Neemias, chegou ao ponto de ter muitas interpretações da Bíblia, de tal forma que essas interpretações da lei especificamente acabaram caindo entre o povo e a lei. Então, quando o povo precisava entender a lei, o povo sempre foi para as tradições dos anciãos ou dos rabis. E vocês sabem, por exemplo, só um exemplo. Quem já viu isso com crianças? Você tem uma fila de crianças e em segredo você fala para a primeira criança algo. E é para essa criança, com uma voz bem baixinha, falar a mesma coisa para a próxima criança. E essa criança passa para a próxima criança e a próxima criança, até o fim. Normalmente, o que acontece? Quando a última criança fala o que ela ouviu, não é o que você falou para a primeira criança. Acabou mudando, porque passou por várias pessoas entre a primeira e a última pessoa. Quando você tem muitas interpretações escritas com muita autoridade, essas coisas acabam se tornando a autoridade e a Bíblia acaba sendo meio escondida. Jesus então responde quando eles querem repreendê-lo pela, entre aspas, desobediência dele. Versículo 3. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Deixe-me, irmãos, tentar usar essa palavra tradição de uma forma bem mais moderna. Tradição, hoje, é esse termo, usos e costumes. Usos e costumes. Há igrejas inteiras, infelizmente, que têm a Bíblia, que se baseiam em certos usos e costumes. E o foco de toda religião não era para ser assim, não deve ser assim, mas infelizmente o foco se tornou isso. Todo mundo, como um tipo de robô, tem que seguir o mesmo uso, o mesmo costume. E daí você pode ter a Bíblia, você pode ter igreja, você pode ter pregação, tudo isso, mas infelizmente o povo não compreende o contexto da Bíblia, porque só pensa no cabelo, na maquiagem, na roupa,
em saudação, em modo de dar ofertas ou dízimos, tudo isso. E muitas vezes acabam dizendo que essa igreja tem esses usos e costumes, então essa é a igreja de Deus. E essas outras igrejas que não têm esses usos e costumes, ou seja, tradições, elas não são de Deus. E infelizmente existe isso. Muita pessoa vem para mim e pergunta quais são os usos e costumes da sua igreja. Na verdade, eu acho que agora vocês têm bastante tempo aqui, vocês não vão poder falar muito sobre os usos e costumes da nossa igreja, porque de uma forma a igreja nossa não tem nenhum uso ou costume. Tipo, a gente faz o que a gente faz, mas não existe um certo tipo de padrão. Tem que falar exatamente isso. Tem que fazer exatamente isso. Não. A gente quer entrar no espírito da Bíblia, compreender o que Deus está nos mostrando, e cada pessoa tem a liberdade de servir e seguir a Deus de acordo com as Escrituras. E pode ser, pelo crescimento espiritual de cada pessoa, que uma pessoa tem um padrão mais alto ou diferente do que o outro irmão. E nós precisamos aceitar isso. Então diz aqui, em versículo 4, Jesus continuando aqui, porque Deus ordenou, dizendo, honra a teu pai e a tua mãe. E quem maldizer ou ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis, qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem a seu pai, nem a sua mãe. E assim, olha aqui, invalidastes, marca a palavra, versículo 6 de Mateus 15, e assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Então você inventou uma interpretação que acaba com a Bíblia. Você nem segue mais a Bíblia. Sua interpretação tirou você tão longe da Bíblia que você nem tem. Eles falam, não, mas a gente tem, a Bíblia está aqui. Não, não está. Está na sua mão, mas não está no seu coração. Porque no seu coração é tradição, ou usos e costumes. Versículo 7, ele tem uma palavra bem forte aqui. Ele diz aqui, hipócritas. Hipócritas. Bem profetizou Isaías vosso respeito, dizendo, este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. E chamando a si a multidão, disse-lhes, ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe, sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ou seja, as pessoas ficaram provocadas por causa de você, Jesus. Jesus, você disse coisas que o povo não quis ouvir, e ofendeu, escandalizou, causou problema. Agora o povo nem quer te ouvir. Eu vou falar para vocês agora algo que precisamos compreender. É necessário, às vezes, falar exatamente o que o povo não quer ouvir. É necessário, às vezes, ofender e causar escândalo. Não é seu alvo, não é seu desejo. Seu desejo é simplesmente pregar a verdade. Mas se a verdade provocar, você não pode calar a boca e dizer, então não vou falar mais a verdade. Não pode, não deve. O povo precisa da verdade. Eu pessoalmente não quero perder ninguém, nenhum ouvinte. Ao mesmo tempo, eu não quero sair do caminho da verdade. Isso quer dizer que eu vou ter que pregar o que pessoas não querem ouvir, como Jesus fez aqui.
E ele não simplesmente disse, vocês erraram um pouquinho aqui, mas eu ajudo vocês. Ele disse, olha aqui, versículo 7. Ele disse, hipócritas. Então, se eu ou qualquer outro pregador pregar especificamente a Bíblia de uma forma nítida, clara, e você fala, mas eu não concordo. Então você tem problema de um tipo de tradição no coração que para você é mais importante do que a palavra de Deus. Nós como crentes devemos ter um coração sujeito à palavra de Deus. E qualquer coisa que Deus fala, gostando ou não, a gente fala se isso é o que Deus quer que a gente saiba e creia e entenda e obedeça, é para mim. Eu aceito. Eu na minha vida, eu me lembro, eu fazia parte da igreja do Nazareno. E ficou necessário eu arrancar das minhas crenças a ideia que você pode perder a sua salvação. Porque aquela igreja pregava isso. Mas daí eu fiquei entrando em conflito no meu coração, porque a Bíblia falava tanta coisa que mostra que Jesus guarda o salvo perfeitamente e que o salvo é salvo sobrenaturalmente, que é impossível pela semente de Deus dentro do salvo ele negar Cristo e abandonar a fé e rejeitar a salvação. Isso é impossível. Então eu precisei abandonar certas crenças minhas que não se encaixam nas Escrituras. Então na próxima aula hoje à noite nós vamos lidar com uma religião muito influente aqui no Brasil, que infelizmente ao longo do tempo, uns 100 anos mais ou menos, se corrompeu até um certo ponto, ainda está se corrompendo com usos e costumes ou com tradições, que acabam interpretando a Bíblia e o povo ficou afastado, separado da Bíblia. Então nós vamos fazer isso na próxima aula, mas por favor, guarda essas coisas de Mateus 15 no seu coração e não sejam culpados de guardar tradição quando é para você guardar a Bíblia.